Em qual momento o orixá nasce? Antes de darmos sequência, precisamos esclarecer que, ao nos referirmos ao nascimento do orixá, não estamos nos referindo à ocupação no filho, mas do momento ao qual o orixá dá vida ao oculta, vulto ou fetiche. Quando um sacerdote do batuque vai iniciar um indivíduo, segundo a tradição batuqueira, ele costuma ir até a natureza buscar algumas pedras. Elas devem seguir um padrão conforme o formato e característica de determinado orixá ao qual será iniciado. Mas essas pedras não vêm com o orixá já dentro delas. Após isso, o sacerdote segue até o templo, onde fará um jogo para saber qual delas o orixá escolherá para representá-lo. Nesse momento, o oculta ainda é somente uma pedra. A partir daí, começam os rituais de preparação dessa pedra, que seguem até o momento da sacralização, até o ritual de iniciação, onde cada oculta deve ter o quatro pés exclusivo. Não pode ter outro oculta comendo o mesmo egé, nem junto, nem separado em vasilhas. Cada indivíduo precisa ter o seu orixá. Cada orixá precisa ter o seu egé individual. O ori do indivíduo precisa ter o seu ritual e egé próprio, sem dividir com nenhum outro indivíduo. Cada oculta pertence a um orixá e tem o seu egé. É nesse momento que o orixá nasce naquele oculta, durante a sacralização naquele egé, sobre aquele ori. Esse ato não pode ser dividido, não pode ter carona. Tem que ser único para uma só pessoa, um só ocultá, um só ori. Um egé de boi não cobre qualquer orixá, porque o egé precisa ser único daquele oculta. Há sacerdotes que usam quatro pés para aprontar vários indivíduos de uma vez, e afirmam que dividem o egé do animal de quatro patas, porém separam nas aves. Ou seja, preciso de aves para separar, ou melhor, individualizar o orixá de cada indivíduo. Então, se precisam separar, é porque está misturado. Reflexão. Aqueles que passaram pelo ritual coletivo de quatro pés e dividiram com os irmãos o egé dos quatro pés, o oculta deles estariam ligados aos demais participantes. Essa ligação poderia ser boa e ruim ao mesmo tempo, pois, se um sofresse, os demais também teriam os mesmos reflexos. Esses iniciados coletivos não possuem as guampas dos quatro pés para ornamentar o seu ibá ou orixá. Esse mesmo princípio do egé se estende para os orixás que usam vulto ou aqueles que usam fetiche, pois a base da sacralização é a mesma. E por hoje ficaremos por aqui. Peço que nos sigam para que todas as vezes que postarmos algo, sejam notificados. E até a próxima, pessoal!